Olá, professores, mediadores de leitura, alguns leitores de meus livros. Eu sou Pablo Moreno, escritor e editor, palestrante na área educacional de formação, e eu queria, nesse vídeo, dar algum suporte, alguma orientação para os professores na mediação da leitura desse livro Valdrada, que são 10 contos coordenados, uma edição coordenadas por mim. Esse livro, para vocês conhecerem melhor, ele surgiu numa oficina que a gente fez no Sesc Passo Fundo, com a escritora Leila Teixeira, e o desafio foi a gente tomar histórias fantásticas da cidade e escrever. Depois eu resolvi juntar esses textos e fazer esse livro chamado Valdrada, em Histórias Fantásticas. Bem, o que é esse livro, primeiro, para quem não conhece? Por que Valdrada, né? Valdrada é uma das histórias do Calvino, no livro As Cidades Invisíveis. O navegador Marco Polo chega e conta para o imperador as cidades que conhece, e cada cidade dessas é uma grande metáfora do mundo, né? Tem metáfora da economia, tem metáfora da literatura, tem metáfora da guerra, as cidades, na verdade, são metáforas humanas, como esse grande autor italiano tinha a capacidade de criar. E uma dessas cidades que ele conta para o imperador, que ele conhece, se chama Valdrada. E essa cidade, ele diz que ela foi criada na beira de um lago, e com o tempo não se sabe se a cidade verdadeira é aquela que se espelha no lago ou aquela que está nas margens do lago. Então eu usei essa figura da cidade de Valdrada para dar nome a esse livro, porque Passo Fundo e as histórias, a princípio, embora a gente não diga claramente aqui, né? A gente escolheu histórias de Passo Fundo, e Passo Fundo tem no seu imaginário seu nascimento como cidade às margens do rio Passo Fundo, tá? Então, Passo Fundo nasceu às margens do rio Passo Fundo. Passo Fundo hoje é a capital nacional da literatura. Nós somos conhecidos por ter a jornada de literatura. Eu nasci na jornada de literatura, indo na jornada, conhecendo escritores com desejo de ser escritores. E nós usamos, então, a metáfora de que as histórias que são contadas em qualquer cidade, pode ser aqui, pode ser em Bento Gonçalves, pode ser no Mato Grosso, pode ser em Natal, pode ser em Joinville, Santa Catarina, em Descanso, Santa Catarina, pode ser em Francisco Beltrão, no Paraná, em Lapa, no Paraná, né, em Jacareí, em São Paulo. Enfim, todas as cidades, né, ou povoados, ou comunidades, têm histórias que são contadas, histórias fantásticas, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos algumas histórias que se repetem em algumas cidades, que são do imaginário. Por exemplo, a da noiva que aparece num casarão, a do demônio que aparece num baile, a da panela de ouro, né, da mãe de ouro. Então, essas histórias que estão aqui, algumas são de terror, né, vai para o terror, algumas vão para o fantástico, mas nem todas são de terror, né? Todas têm um elemento fantástico dentro da história, inusual do cotidiano, certo? Então, aqui a gente descreve o livro dizendo assim: seitas secretas, sacrifícios raros, estranhos pactos, sede de sangue, machados rondando cabeças, assassinatos macabros, rituais desconhecidos, vizinhos suspeitos, uma santa degolada, que são um pouquinho dos extratos dessas histórias que a gente juntou. Eu tenho uma história, mas os outros autores, vocês vão encontrar aqui, tem o Aleixo da Rosa, o Bruno Santo, o Carlos Job, o Glauco Macedo, a Júlia Poça, o Júlio Pérez, Cassie Carvalho, o Leão Nunes, o Pablo Moreno, eu e o Rani de Souza, né, que fizemos esse livro. Tá? Então,
vocês conhecem um pouquinho desse livro. O importante quando a gente trabalha histórias fantásticas, ou histórias de terror, é saber que, na verdade, esse medo que a gente tem por trás dessas histórias, esse suspense, ele não é uma coisa fora do mundo da vida. Embora ele seja fantástico, ele é o reflexo, assim como o lago, da vida real nossa. Tá? Então, seguindo os passos da minha editora, coordenadora editorial, ela sugere 4 passos de uma leitura, então nós vamos fazer essa sugestão dos 4 passos, tá? O primeiro passo seria a motivação, o segundo passo seria indicar para o aluno um caminho de leitura, mostrar o livro, né? Indicar o caminho de leitura. O terceiro momento, a discussão sobre as questões do livro, e o último momento, o quarto momento, a extrapolação, em que a gente usa, cria, inventa parte do livro e vai para o mundo, para as outras artes, e usa toda a imaginação e todo o potencial criativo que a gente tem, tá bom? Então vamos começar. Primeiro momento, antes de você dar o livro, começar a leitura, seria interessante uma aula antes, dizer para os alunos quais os maiores medos que eles anotassem e trouxessem, quais os maiores medos que eles têm, né? Os medos reais e os medos imaginários, ou quais os medos que eles tinham como criança, tá? E que eles trouxessem uma história assustadora para contar na aula seguinte, que eles ouviram quando criança, o que eles ouviram, o que eles gostam muito, enfim, tá? Então seria a motivação, essa é anterior até a você apresentar o livro para os alunos. Na aula seguinte, que você vai apresentar o livro para os alunos, você vai ouvi-los, pegar essas histórias e dizer, pois é, pessoal, hoje, se nós estamos falando sobre medo, nós vamos trabalhar esse livro chamado Valdrada, que tem muitas histórias de medo, de suspense, de fantástico. Nós vamos trabalhar esse livro, tá? Você apresenta o livro, fala um pouco dos autores, das histórias, diz o que é Valdrada, porque o título, e vai dar um caminho para eles. Então, vai dar, bom, pessoal, é o seguinte, cada história, eu queria que vocês vissem que ela é uma história inventada e sempre pensar, depois que você terminou de ler cada conto, o que ela tem a ver com a vida real nossa, tá? Então, por exemplo, a primeira história, ela é brincadeira, é um desafio que uma menina faz para o seu amigo para ele entrar na Deep Web, para dar seus dados para uma seita satânica. Então, aqui tem a questão, por exemplo, do uso da internet que a gente faz, né? Então, a ideia é vocês dar uma questão provocando a leitura do conto para eles relacionarem já durante a leitura e já sentirem essa leitura com a própria vida. Lá no meu conto, que é o Menino e o Cão, vocês vão ver a história de um menino que pega o carro escondido do pai, e daí acontece, não vou dizer o que, né? Então, é uma questão para ser discutida isso, né? Tem muitos jovens que pegam o carro escondido e saem, e às vezes acontecem acidentes, e aí tem essas consequências. Tem no conto, por exemplo, A Caixa, do Bruno, tem os desejos que às vezes a gente tem um desejo que não se realiza, eu gostaria que fulano morresse, mas às vezes alguns desejos nossos podem acontecer, né? Sejam bons ou sejam ruins. Eu estou aqui, por exemplo, num espaço da minha casa, que é a piscina. Quando eu comprei essa casa, era um salão de festa abandonado, né? E eu disse, um dia eu quero ter uma piscina, né? É um desejo que vem acontecer. Então ali é um momento para eles lerem e verem o potencial dos nossos desejos, dos nossos sonhos, e que nós não somos santos, nós também desejamos coisas ruins às vezes, né? E não é que essas coisas acontecem porque por uma desgraça, ou por uma maldição, uma magia, mas que às vezes quando você deseja uma coisa ruim, você vai procurando a coisa ruim, né? Quando eu quero sair para o jardim procurar uma flor, eu posso achar uma flor. Mas se eu quero procurar uma pedra, um espinho, eu posso achar um espinho. Porque às vezes, quando a gente tem um desejo, a gente vai indo e acontece. Não milagrosamente, mas porque a gente está à procura daquilo, certo? Então, esse é o caminho de leitura. O professor pode ler e dizer e dar essas perguntas para eles, né? De como acontece ou não. Uma outra sugestão aqui para indicar o caminho de leitura é no conto Onde Vivem os Bois, por exemplo, dá para dar a questão para eles
a relação que a gente tem com os animais, né? Como esse menino tem a relação com o boi, daí ele vai tentar salvar o boi de virar charque, né? Qual a importância da gente, do homem, do ser humano, um ser inteligente na sua relação com os animais domésticos e com os outros animais? Aí a gente pode trabalhar questões como o veganismo, pessoas que não querem matar os animais, não querem usar a pele dos animais, né? A questão dos animais em extinção. Então, esse seria o caminho de leitura. Mas um caminho de leitura que é um desafio bem importante, isso foi feito à vontade, é que lá na página 69, tá? Tem uns segredinhos que nós escondemos nas ilustrações que o Rafael Aguirre fez, tá? Esse menino, né? Até um menino com autismo, mas que desenha muito bem, a gente trabalhou com ele, foi uma alegria trabalhar com ele ilustrando os contos. A gente tem em cada ilustração, então, esse é um caminho de leitura, né? Dizer para eles, em cada ilustração, aqui tem uma dica de um segredo que tem na ilustração, tá? Então, professor, cada ilustração tem um segredo que tem uma pista aqui. Por exemplo, no conto Brincadeira, eles têm que olhar na ilustração onde estão as iniciais de um dos mais notáveis escritores de contos de terror e fantasia. Sabe onde tá? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Você vai ver que tem aqui na roupa desse personagem aqui, tem um S e um K, tá, professor? É Stephen King, um dos grandes autores de literatura de terror e fantástico, tá? Nesse conto A Caixa, tem um personagem de um grande autor de terror, é o Gato Preto do Alan Poe, que tá aqui, ó, tá? Mas isso eles vão ter que descobrir para poder fazer a cruzadinha, né? Bom, então nós vimos o momento da motivação, o momento da leitura em andamento, né, dos desafios do caminho da leitura. A gente indicou alguns caminhos, o professor pode indicar outros, é sempre bom. Esse é o papel do professor, dar caminhos, não simplesmente entregar o livro para eles lerem. E o terceiro momento, então, seria as discussões dessas questões que foram lançadas no caminho de leitura, na leitura, na estratégia aí, né? Então, descobrir e que eles discutam essas questões, né, da responsabilidade com a internet, da responsabilidade do carro, né? E aí vem o momento eu faço uma cruzada, né? A resposta da cruzadinha. Conheçam um pouco sobre esses autores que estão ali. Nós, inclusive, tem no conto do Júlio, que é o sucessor, a gente colocou aqui a pegadinha, é o escudo de Hogwarts, né? Do Harry Potter. Então, eles podem trazer todos esses livros que eles conhecem, as leituras que eles fazem, as crônicas de Nárnia que estão aqui, né? Então, vai ter um monte de trabalho que vocês podem fazer, professor, deles discutirem, procurarem esses autores, conhecerem, desenharem, né, essas cenas no momento da discussão. E o quarto momento, a extrapolação. Bom, nesse momento da extrapolação, vocês podem criar um teatro de uma história, por exemplo, um curta-metragem de uma história, transformar essa história numa música, né? Ou alguém fazer a contação dessa história. Pode ser também uma coisa maior, que é montar um livro de histórias que são conhecidas no lugar, procurar as pessoas antigas, se elas têm histórias de lobisomem, de bruxa, de assombração, e escreverem essa história, e que tal fazer um livro dessa história, um novo livro, né? Um novo Valdrada, um Valdrada 2, com as histórias da cidade, ou a história do lugar. Então esse seria o momento da extrapolação aí, e todas as outras coisas que vocês gostariam de criar. Bom, professores, esse vídeo já ficou bastante longo, são 14 minutos já agora. Quem conhece o livro pode trabalhar com os alunos. São vários contos, né? Cada conto, como eu disse, é um conto fantástico, um conto de terror, mas sempre trazendo questões humanas,
né, com questões do cotidiano e questões que os jovens gostam muito, e essa questão do suspense, do terror, do medo provoca eles gostam. Quem não tiver o livro, pode ir lá no site da editora Fisales, né, www.physales editora.com, no link Nossa Loja, tá? E pode adquirir o livro, a gente manda. Tá bom? Um grande abraço e sempre lembrar que o terror e a fantasia sempre estiveram nas grandes histórias da humanidade. Muito obrigado.